Bom, no vídeo de hoje vamos falar assim, sobre uma lista de reforços que eu separei aqui para vocês, para a equipe do Atlético Paranaense, visando agora essa temporada de 2022, onde assim, tem alguns jogadores que estão em fim de contrato, outros assim, que seriam mais viáveis, outros nem tanto. Eu quero comentar aqui até mesmo algumas opções do mercado sul-americano. Eu tenho certeza que pelo menos uns 2, 3 dessa lista você vai gostar na equipe do Atlético Paranaense para agora esse ano de 2022, tá bom? Mas só antes de começarmos aqui, peço para você deixar seu like, também se inscrever no canal, seu canal Black Cartel. Estamos chegando nessa marca de quase 28 mil inscritos, então conto assim com a ajuda de vocês para deixar aqui o like e se inscrever no canal. Já trouxemos aqui alguns outros vídeos também a respeito do Atlético Paranaense, que inclusive na tela final desse vídeo eu vou deixar duas sugestões para vocês. Já falei um sobre projeto de clube empresa, pacotão de reforços e tudo mais, então se inscreve aqui que você vai ficar sempre bem atualizado a respeito das notícias e mercado da bola do Furacão. Mas antes de começarmos, tem um recado muito importante para vocês a respeito do patrocinador do canal, que é a respeito do curso Net Milionário, onde é o curso onde finalmente você vai aprender assim como fazer vendas pela internet. Eles focam bastante em ensinar você a fazer anúncios, principalmente aqui para dentro do YouTube, que tem pouquíssimas pessoas fazendo. Além disso, ensina como fazer para o Google, para o Instagram, para o Facebook, enfim, curso bem interessante, com preço super acessível, não é aqueles cursos de 300, 400, 600 reais, que você não vai aprender nada não, muito acessível. Vai lá dar uma olhada, tem vários planos, a partir de R$ 39,00 você já acha o curso ali completo, bem interessante. Vou deixar aqui o link com 20% de desconto, corre lá, tá bom? E depois você continua aqui no vídeo, onde vamos falar sobre esse pacotão de reforços que, ao menos na minha opinião, poderia ser interessante o Atlético Paranaense. O primeiro jogador desse vídeo é a respeito do Rodrigo Dourado, que está no Internacional e tem um futuro bastante incerto, já que nesse último ano a torcida meio que pegou uma birra do Rodrigo Dourado, porque assim, tem muitos anos que ele joga no time e nunca conquistou nenhum título. A torcida do Internacional ficou bem brava com a situação do volante. Ele que nessa temporada voltou a jogar com muita frequência depois de 2 anos. Nesse ano, 46 jogos, 5 gols e 2 assistências, volante bem técnico, já ganhou medalha olímpica lá em 2016 e que hoje tem seus 27 anos de idade. Eu falei que ele estava voltando depois de 2 anos porque em 2020 e em 2019 ele teve uma média ali de 17 jogos em 2019 e 22 jogos em 2020, mas se você for pegar nos últimos anos dele todo, sempre teve essa média muito boa de 50 partidas, com 4 gols, 3 assistências, um cara ali de primeiro volante, 1,82 m de altura, então uma altura bem interessante também para ser um volante. Acho que pode ser uma boa opção para o Atlético Paranaense, que nesse primeiro momento o Internacional não descartaria, por exemplo, um empréstimo com uma compensação financeira, mas eu vejo que até em definitivo poderia ser um baita reforço para a equipe do Atlético Paranaense. Quero que você deixe aqui nos comentários se você concorda comigo ou não a respeito do Rodrigo Dourado, que na minha opinião seria um excelente jogador. Dando continuidade aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre mais um nome que eu separei aqui dessa lista, que poderia ser uma boa opção, que é a respeito do zagueiro Ramon do Cruzeiro, que está saindo assim, no caso, rescindindo o contrato. Zagueiro de 26 anos de idade, então é jovem, né? E fez 2 temporadas interessantes com a camisa do Cruzeiro. No ano passado, de 2021, 44 jogos com 3 gols. É um cara forte na bola aérea. Em 2020, 29 jogos, 2 gols marcados. Todos esses jogos na Série B. É um jogador que, no caso, ficou meio que queimado com a torcida, muito por conta do salário dele. Ele ganhava algo na casa dos R$180 mil por mês quando foi divulgado. Jogador de 1,86 m, já teve passagens pelo Vitória, onde foi revelado, ficou 5 anos por lá em alta. Para você ter uma ideia, o último ano dele pelo Vitória em 2019, 41 partidas, em 2018 49 jogos, 1 gol. Eu acho que pode ser uma boa opção também para o Atlético Paranaense, não sei se já para chegar sendo um titular, mas para ser ali um reserva imediato na posição, ainda mais por ter seus 26 anos de idade, quem sabe até não pode virar uma moeda de troca ou até mesmo ganhando uma compensação financeira em um curto prazo. Mais um jogador também nesse vídeo, este eu acho que seria um pouco mais difícil, mas não descartaria a respeito do meia Johan, que tem hoje seus 28 anos de idade. Quem sabe não poderia ser um substituto do Nicão para essa posição. O Johan, que foi especulado em alguns times, como por exemplo no caso no Santos, no Fluminense, ele ainda não acertou, até no próprio Fortaleza, mas ele ainda não acertou com nenhuma outra equipe. No caso, ainda não sabemos se o Atlético liberaria ele por empréstimo, porque já liberou o Natan, que no caso vai defender o Fluminense, e não sabemos se o Johan também vai sair por empréstimo ou não. Se fosse por empréstimo, acho que poderia ser viável, uma boa alternativa. O Johan, que perdeu espaço, temporada passada 33 partidas, mas marcou apenas 3 gols e deu 4 assistências. O melhor ano dele foi em 2020, 47 jogos com 9 gols e 7 assistências, onde foi comprado junto ao Palmeiras. Eu acho que pode ser sim uma boa opção
Quero que você deixe aqui nos comentários se você acha que o Johan pode ser uma boa alternativa justamente para substituir o Nicão. Acho que seria um substituto. Mais um jogador que eu queria trazer aqui para vocês, que na minha opinião é a cara do Atlético Paranaense, acho que daria muito certo, tá? A respeito do volante Marlon Freitas, que é um cara que joga ali, um meio campista central, mais avançado, que tem seus 26 anos de idade, não é um cara jovem com potencial gigante de revenda, mas chegaria para dar muito bem conta desse recado na equipe paranaense. Ele que está há 2 anos no Atlético Goiano. Nessa última temporada, disputando a Série A, 43 jogos com 3 gols e 6 assistências. Temporada de 2020, onde foi o primeiro ano dele na equipe goiana, 50 jogos com 2 gols e 4 assistências. Ele que no caso foi revelado pelo Fluminense, já teve passagens pelo Criciúma, Botafogo de São Paulo, está muito bem pelo Atlético, onde tem vínculo em definitivo com o jogador, que no caso ele só aceitaria uma proposta em definitivo. Teve alguns valores especulados na casa de 2 milhões e meio, 3 milhões de euros, que seria um valor bem alto, né? Ali de mais ou menos de 13 a 18 milhões de reais, que eu não sei se o Atlético Paranaense estaria disposto a pagar isso num jogador que até mesmo não teria um potencial de revenda, porque tem seus 26 anos de idade. O Corinthians recentemente tentou assim, negociar com o Atlético, oferecendo jogadores por empréstimo e até mesmo assim uma proposta de empréstimo paga, mas a equipe goiana só tem interesse de desfazer do jogador, que é um dos principais atletas, o principal nome no meio de campo da equipe nesses últimos 2 anos na Série A, em venda em definitivo. E quero que você deixe aqui nos comentários se você acha que o Marlon Freitas seria uma boa opção ou não para o Atlético Paranaense. Dando continuidade também, mais um jogador a respeito do Brian Ocampo, esse que eu acho que você vai gostar, jogador de 22 anos de idade, ponta direita, que joga pelo Nacional do Uruguai. Nesse ano foi a primeira temporada dele como titular absoluto, 32 jogos com 4 gols e 3 assistências. Foi convocado inclusive para a seleção uruguaia, onde fez uma partida pelas eliminatórias. Ano passado, de 2020, ele foi bem também, maioria dos jogos saindo do banco de reservas, 34 jogos, 1 gol e 1 assistência, jogador revelado pelo próprio Nacional, que já foi especulado também no São Paulo, teve o nome dele vinculado em alguns outros times do futebol sul-americano, mas assim, nesse momento ainda não tem nenhuma proposta oficial. De acordo com o site Transfer Market, ele está avaliado na casa dos 13 a 15 milhões de reais, não acho um valor caro, até porque eu vejo que se ele chegasse no futebol brasileiro, tivesse destaque, poderia ser vendido por o dobro disso aí, 30, 35 milhões de reais, tranquilamente, ainda mais falando no Atlético Paranaense, que é um time que sabe muito bem como contratar e revelar bons jogadores para ser vendido com um valor bem maior, até mesmo em curto prazo. E quero que você deixe aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar a respeito do ponta uruguaio Brian Ocampo, de 22 anos de idade. Dando continuidade, mais um jogador, atacante, a respeito do Silvio Romero, ele que tem seus 33 anos de idade e que está no Independente, onde fez uma excelente temporada 2020, para você ter uma noção, temporada 2020-2021 no futebol argentino, 55 jogos com 22 gols e 4 assistências. Como eu disse, ele já tem uma idade mais avançada, 33 anos, seria um baita reforço para chegar e disputar a Libertadores. Mas, no caso, o Independente não tem interesse de liberar o jogador em definitivo, tem contrato com ele só até o final dessa temporada e já foi especulado em alguns times aqui do futebol brasileiro. Principais deles o Fortaleza e também o Ceará, mas até o momento não teve nenhum acordo com o jogador ou algo do tipo, mas assim, são os 2 times mais avançados a respeito do interesse no Silvio Romero. Já teve passagens também para os outros times do futebol argentino, mas realmente nesse ano de 2020 e 2021 tem tido uma excelente temporada, atacante centroavante central, 1,76 m de altura. Mais um também que teve uma boa passagem no Atlético Paranaense, este eu acho que até um empréstimo seria viável, a respeito do Pablo, que está no São Paulo, ele que saiu ali para um valor próximo de 30 milhões de reais, 32, não sabemos o certo, mas o valor foi algo em torno disso, saiu do Atlético Paranaense indo para o São Paulo. No caso, a última temporada dele pelo Atlético foi em 2018, 51 jogos com 18 gols marcados e 6 assistências. Pelo São Paulo, ele teve até que números, se você for olhar, números bons, mas sempre momentos muito bons, outros bem ruins, essa temporada mesmo. 38 jogos e ele marcou 13 gols, até que razoável, mas teve momentos muito bons, outros muito ruins, então essa fase seria um problema. Enfim, ele no caso, o São Paulo até aceitou ele emprestar para o Atlético ou para o Ceará, o Pablo, que não demonstrou muito interesse de jogar na equipe cearense, então eu vejo que se o Atlético Paranaense procurar, o São Paulo tiver interesse e o Pablo, acho que ele aceitaria jogar no Atlético novamente, poderia ser uma excelente opção. Ele ficou no Atlético em 2016, 2017, em 2018, sendo 2018 o principal ano, né? Como por exemplo da conquista da Copa Sul-Americana
Acho que essa volta do Pablo para casa poderia ser bom para as 3 partes. E quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha a respeito do jogador. Penúltimo atleta desse vídeo é a respeito do volante Ederson, que no caso pertence ao Corinthians e que estava emprestado ao Fortaleza nessa última temporada. Foram um total 58 partidas com 3 gols e 3 assistências. Ele vai voltar ao Corinthians, mas não deve ser aproveitado. O Corinthians tem interesse de vender ele em definitivo, mas se não achar uma proposta boa, aceitaria emprestar, principalmente para uma equipe que estivesse na Libertadores, como é no caso do Atlético Paranaense. Acho que poderia ser um baita reforço, tá? Atuaria ali como um meia central, bem parecido com o Léo Cittadini, por exemplo. É um jogador que vai ficar defendendo demais e até tem uma chance dele continuar no Fortaleza, onde ele já foi bem e no caso e vai disputar a Libertadores, poderia dar mais visibilidade. Quem sabe o Atlético ali sendo um empréstimo de graça para, no caso, eu acho que ele já seria o titular, teria potencial para ser o titular e colocasse ali uma multa rescisória que o Atlético teria condições de pagar caso queira ficar com um jogador em definitivo. Como eu falei, tem apenas 22 anos de idade. Foi revelado pelo Desportivo Brasil, teve uma excelente reta final da Série A pelo Cruzeiro em 2019, 22 jogos com 2 gols marcados. Depois foi para o Corinthians em 2020, não teve muito destaque, 25 jogos com apenas 3 gols. Tem vínculo com o Corinthians até dezembro de 2024 e foi emprestado novamente, foi emprestado ao Fortaleza, onde fez uma excelente campanha, mas na minha opinião poderia ser um baita reforço. E o último jogador desse vídeo, que até foi especulado no Atlético Paranaense, mas ainda não tem seu futuro definido, é a respeito do ponta Marlos, de 33 anos de idade, que inclusive está passando as férias dele aqui no Brasil. O Marlos, que nessa última temporada dele pelo futebol ucraniano, que no caso estava no meio da temporada ainda, ele estava sendo titular absoluto no Shakhtar. 26 jogos, 3 gols e 5 assistências. Temporada passada, 2020-2021, apenas 31 jogos e 2 gols e 2 assistências. Números até que ruins, mas para você ter uma ideia, em 2019-2020, excelentes números. 35 partidas, 13 gols e 8 assistências. É um cara que eu vejo que poderia chegar para ser o titular na posição. Seria um baita reforço. O Marlos, que foi revelado, já teve passagem no São Paulo, no caso de 2009 até 2011, antes de chegar ao Metalist da Ucrânia. Ficou 3 temporadas por lá e está há um pouco mais do que 7 anos e meio, estava no Shakhtar, antes de acabar o seu contrato. Ainda não definiu se ele vai continuar no futebol europeu, se existe até mesmo a possibilidade dele se aposentar, mas eu vejo que se ele fosse para, no caso, procurar time aqui no Brasil, teria muito mercado, inclusive no Atlético Paranaense, com a chance de disputar Libertadores e tudo mais. Acho que seria um baita reforço e seria bom para ele também jogar no Atlético Paranaense. Acho que seria bom para ambas as partes. E quero que você deixe aqui nos comentários se você aprovaria o Marlos ou não. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Vamos trazer aqui mais vídeos também a respeito do Atlético Paranaense. E como eu prometi para vocês, vou deixar aqui os dois na tela final, onde nós falamos sobre o projeto de clube empresa, quando que vai o Atlético Paranaense, o que precisa para fazer para se tornar um clube empresa. Eu vou deixar aqui aparecer nesse vídeo e também a parte 1, onde eu já sugeri aqui algumas opções de reforços para a equipe paranaense para esse ano de 2022, tá bom? Vou deixar aqui os dois aparecendo na tela final. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. E até mais, valeu!